Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos ao vivo, mais uma live. Bora para nossa live de hoje? Eu sou Jordano Macedo e aqui eu te ensino a conquistar pontos de venda e vender todas as semanas o seu produto artesanal alimentício. 7 horas em ponto. Não falei com vocês hoje, segunda-feira, 7 horas em ponto da noite, 19 horas, estamos aqui ao vivaço. E o nosso tema de hoje é pontos de venda mais fáceis de você iniciar. Jordano, meu produto é pipoca gourmet. Tem algum ponto de venda mais fácil de eu iniciar? Tem, e eu vou te falar nessa live. Jordano, eu faço geleias artesanais. Tem algum ponto de venda mais fácil aí para eu começar essa trajetória? Tem, e eu vou te falar nessa live. Jordano, eu faço brownies. Tem algum ponto de venda mais fácil para eu começar a minha trajetória vendendo meus brownies e começar a escalar? Tem algum ponto de venda mais fácil para eu começar? Tem, e eu vou te falar nessa live. Então já seja muito bem-vindo. Amor Congeladinho, Maurício, Menina da Bala Amarela, Rapimenta, V100, Paula Vieira, Uau Pipoqueria, Mauro Moreira. Seja bem-vindo, gente. Uma boa noite para vocês, tá bom? Então esse é o nosso tema de hoje. Pontos de venda mais fáceis de você iniciar, tá bom? Primeira coisa que a gente já precisa aqui para contextualizar vocês, para deixar todo mundo andando junto aí, é o seguinte. Esses pontos de venda, ele vai ter uma grande vantagem para você. Esses, para você iniciar, seja qual for o teu produto. Esse tipo de ponto de venda que eu vou falar aqui nessa live com vocês, a gente vai adentrar um pouquinho mais nesse tema, é um ponto de venda que ele tem uma extrema importância para você. Talvez, olha que interessante que eu vou te falar, talvez essa extrema importância ainda nem é a venda do teu produto, mas tem uma outra importância aí, que sabe o que é? Esse ponto de venda que você vai iniciar a tua trajetória, ele serve para você conquistar novos pontos de venda. Jordano, tem a ver? Esses pontos de venda que você vai falar hoje, mais fáceis de iniciar essa minha trajetória, tem a ver para eu conquistar outros? Tem tudo a ver. Por isso, fica comigo aqui nessa live, porque eu vou te mostrar quais são esses pontos de venda e como você vai fazer isso, quem sabe talvez até amanhã. Beleza? Aqui eu não seguro conteúdo. A galera já sabe disso. Então, amanhã mesmo você já pode aplicar tudo que eu vou te falar nessa live de hoje, tá? Então, primeira coisa é isso. Esses pontos de venda, eles têm uma extrema importância porque eles vão servir de trampolim para novos pontos de venda para você, tá? Essa é a primeira coisa que a gente precisa estar bem alinhado aqui. A gente ainda não está falando que esses pontos de venda que eu vou falar com você, mais fácil de você iniciar essa trajetória, mais fácil de você começar, vão ser pontos de venda que vão botar muito dinheiro no teu bolso. Ainda não, tá? Mas são pontos de venda, lembrando, para você iniciar a tua trajetória. Pode ser que seja excelentes pontos de venda e de repente você dê essa sorte aí. Pode acontecer? Pode acontecer, mas no geral não é isso que acontece, tá? Só que a importância dele gigante que você precisa ficar atento é que ele te ajuda a conquistar novos pontos de venda. Esses tipos de pontos de venda que eu vou falar aqui com vocês te ajuda a conquistar novos. Show de bola? Gente, tudo certinho no áudio, vocês estão me ouvindo legal? Bio Fontes, seja bem-vinda. Senhora Panqueca, Dia Morim 3, Vila Gourmet, Nanda Francis, Tiane Benites. Boa noite para vocês. Já vem chegando, gente. Vem chegando que o nosso tema hoje tá bom. Adriano, tudo certinho? Show de bola, tá ótimo, beleza. Rapimenta confirmou aqui comigo. Gente, primeira coisa. Segunda coisa, né, que eu já falei a primeira um pouquinho. Duas coisas importantíssimas que você precisa ficar muito atento antes de eu te falar quais são esses tipos de pontos de venda. Independente do ponto de venda que eu vou te falar aqui hoje, para você iniciar. Esse item número 1 que eu vou te falar aqui agora é mais importante que o próprio ponto de venda em si. Tá? É mais importante, que é o quê? É o segmento do ponto de venda. Sim, Jordano, o que é isso? O que tu está falando? Eu vendo pães artesanais. Eu não vou iniciar vendendo para padarias.
Segmento do ponto de venda. Eu faço polvilho, Jordano, eu não vou iniciar vendendo para padarias, por exemplo. Por quê? A padaria normalmente tem essa produção própria de polvilhos, de pães artesanais, de torradas, são esses tipos de produtos. Então acontece isso. Primeira coisa, independente do ponto de venda que eu vou te falar aqui, que é mais fácil iniciar, você precisa olhar o teu segmento, o segmento do teu produto, da tua empresa aí, artesanal, e o segmento do ponto de venda. É de suma importância você olhar isso. Porque se você falar, o Jordano falou comigo que esses pontos de venda aqui são muito bons para eu iniciar. E sim, são pontos de venda bons. Só que eu vou te dar aqui alguns exemplos e eu quero que através dos meus exemplos você olhe o segmento deles e olhe o segmento do teu produto ou dos teus produtos e veja qual que vai fazer mais sentido para você. Tá bom? Esse exemplo da padaria ficou bem claro. Tenho certeza disso. Tá? Então, antes de tudo, antes do que eu vou te falar aqui, antes de tudo, é o segmento do ponto de venda. Tenha muito esse cuidado, tenha muito esse olhar. Jordano, eu faço café. Eu vou vender meus cafés na padaria, por exemplo. Na cafeteria, por exemplo. Cara, se essa cafeteria tiver produção própria e vender o café dela lá, muito que provavelmente ela não vai aceitar ficar com o teu café nesse primeiro momento. Tá? Então, o segmento é mais importante que o ponto de venda em si, é mais importante do que se é para eu iniciar, se é para eu entrar depois nesse tipo de ponto de venda. O segmento dele é o que mais vai mandar para você. Tá? Tem alguns segmentos que são mais abrangentes. Como assim, Jordano? Isso mesmo, tem alguns tipos de pontos de venda que aceitam diversos tipos de produto. Porque ele trabalha com varejo, não tem produção e ele aceita diversos tipos de produto. Esse aí é um ponto de venda que é mais abrangente em si. E ele consegue aceitar o teu produto com mais naturalidade. Só que agora tem um fator número 2, antes de eu te falar um pouquinho sobre os pontos de venda, que é, aqui está o ouro. Aqui está o ouro para você iniciar essa trajetória. Os pontos de venda mais simples, mais fáceis para você iniciar. Sempre, anota essa aqui. Sempre pontos de venda de pequeno porte. Sempre. Para iniciar. A gente está falando aqui como se você estivesse iniciando. Jordano, eu nem joguei esse jogo dos pontos de venda, eu nem sei o que é isso, como que eu faço isso. Estou iniciando. Sempre vou começar com ponto de venda de pequeno porte. Exemplo. Cara, tem a padaria do seu fulano, que é a padariazinha pequena. Jordano, tem uma padaria aqui na cidade muito grande, cara. Muito grande. Percebe que é o mesmo segmento? A gente está falando aqui de padaria. Só que no início, para você começar essa trajetória, a padaria do seu fulano, não desmerecendo a padaria do seu fulano, é um ponto de venda de pequeno porte. Vai ser o melhor ponto de venda para você iniciar. Sempre. Então, esses dois alinhamentos aqui, antes da gente adentrar neles. Segmento do ponto de venda. É mais importante do que você falar, eu vou conseguir esse ponto de venda aqui, eu vou ir para a rua para conquistar esse aqui, porque, cara, ele vai querer ficar com o meu produto. Não, antes de pensar isso, pensa, tem a ver ele ficar com o meu produto? Faz sentido ele aceitar o meu produto? Tenta pensar um pouquinho com o olhar dele, tá? Como se você fosse ali o dono daquele ponto de venda. Faz sentido? Não faz sentido? Beleza? E o segundo fator importantíssimo é sempre. Tô iniciando, Jordano. Para eu iniciar, qual que é o melhor? Sempre ponto de venda de pequeno porte. Tá bom? Seguinte. Agora, o que a gente já consegue começar a entrar aqui, ó? Amor com geladinho botou. Você pode repetir? Deixa eu dar uma recapitulada aqui então para a galera que está entrando também. Ó, nossa live de hoje, a gente está falando sobre os pontos de venda mais fáceis para você iniciar, beleza? Esse é o nosso tema. Para a gente contextualizar aqui, o que a gente precisa estar muito alinhado é que, de repente, esse tipo de ponto de venda que eu vou te falar aqui, ele não vai ser o que vai botar muito dinheiro no teu bolso, tá? Mas necessariamente
Muito que provavelmente eu te falo que se você entender isso, se você conseguir entender isso, que eu vou te falar aqui, você já está um passo à frente da grande maioria que pensa em trabalhar com os pontos de venda, tá? Só de você entender isso. Cara, isso aqui vale ouro. Isso aqui vale ouro. Como eu queria saber disso na época que eu comecei. Que é o seguinte, o ponto de venda pequeno, de pequeno porte, ele não vai botar muito dinheiro no teu bolso. Mas para iniciar, é o ponto de venda mais fácil de você conquistar, só que ele tem uma grande vantagem, que é aí que é o ouro da questão. Qual que é essa grande vantagem, Jordano, desse ponto de venda de pequeno porte? É conquistar novos. Quando você tem 1, 2, 3 pontos de venda de pequeno porte, você já consegue pensar no de médio porte. Quero iniciar, Jordano, já com de médio porte direto e eu ainda não conquistei nenhum ponto de venda. Provavelmente você vai dar com a cara na porta. Esses de pequeno porte, ele tem um fator determinante que é te ajudar a conquistar novos e você cada vez aumentando o teu nível de pontos de venda, tá? Então pequeno porte, médio porte, depois grande porte até a gente chegar aí em supermercados com o teu produto artesanal alimentício, tá bom? Então sempre o de pequeno porte para começar. E não pense o seguinte, cara, ele não vai vender muito meu produto, Jordano, acho que eu não vou botar meu produto lá não. Nunca pensa assim. Pensa sempre como um aprendizado para você e pensa que ele tem um fator primordial, que é esse que eu acabei de te falar. É que ele te ajuda a conquistar novos pontos de venda. Jordano, dá uma dica, cara. Como que eu vou fazer? Eu conquistei esse ponto de venda de pequeno porte. Como que eu faço agora para conquistar novos? Simples. Esse ponto de venda de pequeno porte, você vai lá e vai tirar uma foto do teu produto exposto naquele ponto de venda. Isso é uma baita prova para mostrar que o teu produto já está em algum ponto de venda. Que você não simplesmente vende só para festas, para eventos, simplesmente você só vende para o consumidor final com encomendas. Isso é o ouro. Isso é um ouro. Quando você entende isso, Jordano, ele não está vendendo tão bem, mas ele serviu de prova para você e vai continuar servindo de prova. Eu utilizei isso demais. Um ponto de venda de pequeno porte, eu ia lá, tirava foto e o próximo que eu ia abordar, eu mostrava a foto do meu produto exposto lá. Olha, nosso produto está exposto no lugar X, Y, Z. E a gente já vende para pontos de venda. Isso é uma baita prova, tá? Então Jordano, eu não entendi nada dessa live. Se você sair só com isso aqui, você já vai estar à frente de muita gente. Beleza? Então repetir um pouquinho o início aí. Pra galera que já tinha pegado, peço desculpa, mas tinha muita gente entrando e galera me pediu para repetir aqui também. Então, beleza. Primeiro ponto, já pra gente adentrar aqui, é o segmento do ponto de venda. Não adianta, Jordana, então tu falou que são pontos de venda de pequeno porte, que é o nosso item número 2 aqui. Sempre, tá? Sempre ponto de venda de pequeno porte para você iniciar. Jordana, então já que tu falou que são pontos de venda de pequeno porte, eu vou atender, cara. Não sei como é que eu vou te dar um exemplo aqui. Mas você vai atender um ponto de venda completamente fora do segmento do teu produto. Cara, ó, exemplo aqui. Exemplo bem grotesco para vocês entenderem. Jordano, eu trabalho com salgados congelados. E eu vou atender uma loja de doces aqui na minha região. Tu tá fugindo completamente. Conforme você vai crescendo, depois você até atinge esse ponto de venda. Eu costumo brincar que quando você atinge um certo nível de jogo, aí você começa a brincar um pouco com o método, começa a brincar um pouquinho. Eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar fazer aquilo. Dá para brincar, mas no início não. No início, olhar o segmento do ponto de venda é importantíssimo. Tá? Então eu dei esse exemplo grotesco aí para ficar bem claro para você. Vendo salgados congelados. Cara, não tem nada a ver tu colocar o teu produto numa loja de doces, por exemplo, ali. Tá bom? Produtos congelados. Aí a gente já entra um pouquinho em quê? Em um mercadinho. Jordano, mas cara, eu quero supermercado.
É um excelente ponto de venda, mas partindo desse princípio, olhando o segmento do supermercado, qual que é o de pequeno porte que eu consigo atingir? É a mercearia do Seu João, que fica na esquina aqui perto da minha casa. É a mercearia do Seu João, que fica perto da esquina da sua casa, que você vai começar. Jordano, mas eu acho que ele não vai vender tanto. Começa com pouco produto, mas usa ele de exemplo. Usa ele de exemplo. Conquistou ele? Tira a foto do teu produto exposto lá na mercearia do Seu João. E pode ser que ele venda bem. Pode ser que ele venda bem. Talvez você surpreende. Eu mesmo já passei por isso. Eu olhei um ponto de venda por fora e falei, esse ponto de venda não vai vender muito não. Mas pela minha persistência de querer expandir cada vez mais, eu ia lá e oferecia meu produto. E de repente me surpreendia. Às vezes ele vendia mais do que pontos de venda que eu falava, cara, esse aqui vai vender muito. E não vendeu. Por isso que eu falo, o jogo dos pontos de venda é um jogo de você ter vários, não é um jogo de você ter um e deixa eu ver o que aconteceu. Não, conquistei a mercearia do Seu João aqui na esquina de casa, que é um ponto de venda de pequeno porte. Vai partir para o outro de pequeno porte. E agora você já está melhor que antes. Você já tem a prova de que o teu produto está exposto na mercearia do Seu João. Isso vale ouro. É a humildade da gente entender aonde está o nosso nível. A gente está iniciando. Então, o que a gente precisa? Pontos de venda de pequeno porte, beleza? Então, segmento do ponto de venda e ponto de venda de pequeno porte. Vamos lá. Como é feito? É por consignação ou depende? Depende, tá? Consignação e às vezes o modelo de trocas. Depende muito. No início, você precisa trabalhar muito ainda com consignação. Só que à medida que você vai avançando, eu recomendo que você passe para o modelo de trocas para não afetar o teu fluxo de caixa, não atrapalhar o teu caixa mesmo ali em si, porque o modelo de consignação é uma excelente garantia que tu dá para o ponto de venda. Só que não é um modelo vantajoso para ambas as partes, tá? Não só para você, não só para ele, não é vantajoso para ninguém. Fica sempre uma coisa no ar. Será que o produto vai vender? Se vender, eu pago. Se não vender, eu não pago. Para iniciar, faz parte. Depois que você vai crescendo, tem um outro modelo, o modelo de trocas, que é muito mais vantajoso para você. Beleza? Para você e para o ponto de venda. Então show. Exemplo de alguns pontos de venda de pequeno porte. Acabei de falar um aqui. Cafeterias. Só que, de novo, existe a Starbucks da vida. Cara, não é a Starbucks que você vai começar. Inclusive, eu acho que eles nem aceitam ficar com produtos de fora. Tá entendendo a lógica da coisa? Não é uma Starbucks da vida. É uma cafeteria pequena, uma cafeteria, de repente, no teu bairro. É esse tipo de cafeteria. Então, cafeterias são excelentes pontos de venda. Jordano, aqui de novo, eu vendo produtos congelados. Talvez a cafeteria não vai fazer tanto sentido para você. A não ser que essa cafeteria tenha um pouco mais de expansão, cada vez mais virando um mercadinho, um mini mercado, essa cafeteria, e ali ela tem freezer que pode colocar o teu produto congelado, aí talvez. Mas a cafeteria é muito bom para quê? Para você que trabalha com brownies, para você que trabalha com cookies, para você que trabalha com geleias também, faz sentido, para você que trabalha com pipocas gourmet. Cafeterias. Só que não queira crescer o olho achando que você vai para uma cafeteria gigante da vida no início. Não, valoriza aquela cafeteria pequena também, que de repente está até começando também, e expõe o teu produto lá da melhor forma possível. Dê valor àquela cafeteria também que está lá. Tá vendo como é que o segmento é importante e o segmento do ponto de venda e o porte do ponto de venda? Se você olhar só para esses dois fatores para começar, você já está muito à frente. Falei aqui de cafeterias, mas você pode errar também em cafeterias. É um excelente ponto de venda para você iniciar, mas você pode errar. Se você quiser uma cafeteria gigante, ou se essa cafeteria não fizer sentido para você. Trabalho com congelados, por exemplo, salgados congelados. Essa cafeteria, muito que provavelmente, não vai fazer tanto sentido para ficar com o teu produto.
Ó, outro tipo de ponto de venda aqui, mini mercados. Aqui a gente já entra num tipo de ponto de venda que você precisa ter um extremo cuidado, que são mini mercados. Jordano, cara, eu achei aqui um mini mercado. Eu vou oferecer meu produto lá, mas eu tô começando. Aí o cara me manda a foto do mini mercado. Porra, é uma rede de supermercado. Aí eu falo, não, cara, calma. Esse tipo de ponto de venda, ele ainda não vai aceitar teu produto, porque tu ainda não tem nome não, na rua, tua marca ainda não cresceu. Gente, a gente precisa errar com a bicicleta de rodinha. O que é a nossa bicicleta de rodinha? São os pontos de venda de pequeno porte. Essa é a nossa bicicleta de rodinha, para você começar a pedalar. Claro que dá sede ao pote da gente olhar um supermercado grande e quiser vender para ele. Claro que dá. Inclusive você precisa ter isso. Eu até hoje eu tenho. Só que no início você precisa ter essa compreensão, ter essa humildade, vestir a sandalinha da humildade e entender. Quero trabalhar com mercados, mas eu preciso começar com mercadinhos. Eu preciso começar com mini mercados mesmo. De repente, mini mercados que tem ali apenas 2 caixas ali, um caixa. Pô, o cara quer começar às vezes com um mercado que tem 10 caixas ali, todos funcionando. Pô, já é um supermercado. Tá entendendo a lógica da coisa? Então, mini mercados são excelentes pontos de venda para você que trabalha com diversos produtos. É o ponto de venda mais propício para ficar com o teu produto, seja ele qual for. Por quê? Porque ele trabalha com varejo. Então o mercado, muito provavelmente, tem a produção ali da padaria, né, e tudo mais, só que é um tipo de ponto de venda que ele está ali pronto para comprar mercadoria e vender. Comprar mercadoria e vender. Comprar mercadoria e vender. Abaixar estoque e vender. Liberar estoque e vender. Fazer promoção. É o tipo de jogo dele. Ele já está acostumado a jogar esse jogo. Então ele aceita o teu produto com uma maior facilidade. Só que, de novo, não é para você ir lá para a rede de supermercado oferecer o teu produto. É para começar com um mercadinho bem pequeno. Partindo do princípio que você ainda não começou. Você está iniciando a sua jornada, tá? Jornando, cara, com quantos pontos de venda de pequeno porte eu já consigo pensar num de médio porte aí? Por exemplo, pelo menos 5 pontos de venda de pequeno porte, tá? Pelo menos 5 pontos de venda de pequeno porte. Por quê? Passar dos anos eu percebi 5 pontos de venda é a quantidade ideal para você aperfeiçoar teu produto, aperfeiçoar tua embalagem cada vez mais, ficar cada vez mais profissional para pensar no de médio porte, tá? Então, 5 pontos de venda de pequeno porte, eu já percebi que é muito mais fácil para você ir melhorando o teu produto. Se você quiser melhorar o teu produto aqui no de médio porte, no de grande porte, você vai ter problema, de repente você vai desistir no meio do caminho e vai falar, ai, esse negócio de vender para ponto de venda é muito difícil, cara. Isso que o Jordano está falando aqui é muito difícil. A verdade é que você começou do jeito errado, tá? Você começou querendo já oferecer teu produto para ponto de venda de médio, de grande porte. Não é assim, tá? Não é assim que funciona. Você precisa começar lá de baixo. Tá? Então, mini mercados são excelentes pontos de venda para você iniciar. Um outro ponto de venda muito bom para você iniciar, que ele por si só, normalmente, já é um ponto de venda que não te confunde tanto se ele é pequeno, se ele é médio ou se ele é grande porte. Por quê? Naturalmente, esse ponto de venda que eu vou te falar aqui agora, ele é um ponto de venda de pequeno porte, tá? Então, que ponto de venda é esse, Jordano? Cantinas. Que cantinas, Jordano? Cantinas de escolas, cantinas de faculdade, cantinas de hospitais. Eu vendo nesses 3 tipos de pontos de venda até os dias de hoje, mesmo aumentando um pouquinho a produção, crescendo um pouco. Ah, Jordano, isso é só para quem está começando? Não, até hoje eu vendo para esses tipos de pontos de venda. Só que ele tem uma barreira de entrada muito mais fácil para você conquistar ele no primeiro momento. Ah, igual, ó, de novo, produto congelado aqui. Ah, um produto congelado eu faço nhoque, Jordano. Eu faço nhoque, eu faço massas artesanais. Cara, cantina de escola não tem nada a ver, tá? Isso, tá vendo como é que o segmento?
Você precisa ter esse olhar, porque se você for oferecer as suas massas lá para uma cantina de escola, você vai receber um não muito bem dado. Muito bem dado, por quê? Cara, não tem nada a ver. Que criança vai comprar um congelado, uma massa congelada? Não faz sentido. Uma lasanha não faz sentido. Agora, o de faculdades já faz um pouco mais de sentido para a pessoa comprar ali e levar para casa. Ainda não é aquele que a gente quer encaixar tanto, ainda não é aquele, mas faz mais sentido que a escola, por exemplo. Tá? Então, olha como é que, de novo, o segmento. Então, as cantinas de hospitais, de escolas, de faculdade, são pontos de venda de pequeno porte naturalmente, por si só. Então, provavelmente, tem uma escola onde você mora, tem uma faculdade onde você mora, tem um hospital onde você mora, que você vai lá achar a cantina desse local e vai lá oferecer o teu produto. Jordana, eu faço pipoca gourmet. Faz sentido? Faz todo sentido. Faz todo sentido você colocar o teu produto, principalmente cantinas de escola, de faculdade. Tá? Faz todo sentido. Só que não tô entrando aqui em questões de você deixar esse produto lá e ficar assim, ó. Esse produto vai vender porque eu fiz a coisa certa. Eu ainda não consigo entrar nessa live aqui, embalagem, precificação, deixar o produto atrativo, não consigo entrar nessa live, mas as cantinas são excelentes pontos de venda para você iniciar. Só que presta atenção, eu acertei no ponto de venda, Jordano, mas eu errei na estratégia de vender esse produto todas as semanas em grandes quantidades. Eu errei nessa estratégia. Agora tu me falando, eu tô percebendo isso. Não tem ponto de venda, anota essa, não tem ponto de venda que venda o teu produto em grandes quantidades se você errou na estratégia do produto. Você pode até acertar o segmento do ponto de venda, mas não tem ponto de venda que vai vender muito o teu produto se você errou na estratégia do produto. Principalmente no quesito embalagem e gramatura do produto. Principalmente nesse quesito, que é importantíssimo. Tá? Então, para você iniciar, falei aqui, ó, cantinas. Outro que é muito bom para você iniciar, ele tem uma fácil aceitação, esse tipo de ponto de venda que eu vou te falar aqui. Não são todos os produtos que ele fica, mas dependendo se ele for partindo um pouquinho para o lado de um mercadinho, ele tende a aceitar o teu produto com mais facilidade ainda. Sabe que ponto de venda é esse? Açougues. Isso mesmo, açougues. O foco do açougue é vender a carne, beleza? Mas ele quer ter sim produtos adicionais ali no açougue para ele também aumentar o ticket médio de cliente dele. Então ele quer vender a carne, mas ele quer que a pessoa esteja ali no caixa e fala: eu vou levar um brownie aqui. Eu vou levar uma pipoca gourmet aqui. Eu vou levar um tempero para temperar a carne. Você, de repente, faz temperos artesanais. Você de temperos artesanais não preciso nem dizer. Açougue, o primeiro ponto de venda que você precisa ter esse olhar. São os açougues, as casas de carne aí. Primeiro ponto de venda que se você faz temperos, você precisa olhar. Só que, Jordana, eu faço brownie, cara. Eu vou vender os meus brownies num açougue, cara. Tem a ver? Ele quer vender carne. Não, ele quer aumentar o ticket médio do cliente dele. Então, quanto mais o cliente dele, que entra lá no açougue, comprar, melhor para ele. Então, se ele tem uma margem no teu brownie, e ele consegue fazer com o teu brownie também, aumentando, estou dando exemplo de brownie aqui, tá? Pode ser qualquer produto, até geleia faz sentido, tá no açougue. E ele consegue aumentar o ticket médio do cliente dele, porque ele olhou na fila ali do caixa, eu vou levar um brownie, porque depois do churrasco dá vontade de comer um chocolate. E aí vai lá e a pessoa compra um brownie. E ele tem uma margem para ganhar no brownie, cara, ele vai aceitar o teu produto. Ele vai aceitar o teu produto se você fez a estratégia correta do produto. Mas, de novo aqui também, outra coisa que você precisa olhar. O açougue também tem de pequeno, de médio, de grande porte. Eu vou sempre bater nesse tema aqui hoje. O açougue de pequeno, de médio, de grande porte.
Começar por qual? Vamos ver se alguém está me acompanhando desde o início aqui. Não tenho nenhum ponto de venda. Jordano, por qual que eu começo? Tenho de pequeno, de médio, de grande porte. Fala aqui. Deixa eu ver se tem alguém ligado aqui. Ligado na live, no conteúdo. Deixa eu ver. Escreve aí para mim. Qual que eu preciso já logo olhar? Vamos ver, vamos ver. A galera tá clicando no coraçãozinho. Vamos ver se o pessoal vai escrever aí para mim. Mila botou verdade mesmo. Low pops, pequeno, exato. Exato. Sempre o ponto de venda de pequeno porte, seja ele qual for. Pô, o Jordano falou que açougue é uma boa para eu vender meu produto. Só que toma cuidado. Não é porque eu falei açougue que você já vai pegar lá aquela casa de carne, aquele açougue grande, com fluxo de pessoas gigante para já oferecer o teu produto. Você pode se frustrar. Começa com pequeno. Tem esse olhar do pequeno. Tá? Então o ponto de venda ele sempre quer aumentar o ticket médio do cliente dele. Ele sempre quer fazer isso. Por que você acha que o mercado coloca a padaria lá no final do mercado? Por que você acha que o mercado coloca a padaria lá no final? Para aumentar o ticket médio. Ele quer que o cliente passe pelos corredores e fale, eu vou levar o leite. Eu vou comprar a manteiga. Não vou só pegar o pão. Pô, tem a manteiga. Vou comprar um refrigerante aqui também. O mercado ele faz isso. Isso não é novidade para ninguém. Ele te joga lá atrás. Para quê? Para aumentar o ticket médio. Ele quer fazer com que aquele cliente compre mais naquele exato momento que ele está ali. E se você tem um bom produto que é capaz de aumentar ticket médio para ele também, não é simplesmente vantagem só para você vender o teu produto. Não. É vantagem para ele também. Quando você tem um bom produto, um produto com alto giro. Só que, de novo, não é só o produto, são as estratégias. É deixar esse produto bem redondo para vender nos pontos de venda, atrativo. Você não está ali, Você não está ali no ponto de venda falando, eu faço essa caneta aqui, ela é amarela, ela é assim, assim, assim. Não, você não está apresentando o teu produto no ponto de venda. Quem apresenta? É ela, é a caneta. Então, na própria caneta precisa estar ali todas as estratégias de venda. Além da tua estratégia de venda também na hora de conquistar o ponto de venda. Jordano, a abordagem que eu vou utilizar no mercado é a mesma que eu vou utilizar no de pequeno porte? Não. Por isso que o de pequeno porte é mais fácil de você iniciar. O mercado vai te perguntar coisas que talvez você ainda nem saiba. Você vai precisar marcar uma reunião. É um outro jogo. O de pequeno porte é a primeira coisa para você dar o primeiro passo. Se eu, Jordano, lá atrás tivesse tentado começar com os de grande porte, hoje eu não estaria falando aqui com vocês nessa live. Eu não estaria trazendo tanto conteúdo por causa de tanto crescimento que eu tive, que eu tenho até hoje. Eu não estaria aqui. Eu só estou aqui porque lá atrás eu entendi que o mais fácil de eu começar era o de pequeno porte. Era o que fazia sentido colocar o meu produto lá dentro. E faz a diferença. Então, te dei alguns exemplos aqui. Cafeterias, mini mercados, cantinas no geral, normalmente já é um ponto de venda de pequeno porte. Te dei exemplo aqui de açougues. Jordano, padarias, também, tá? Padarias aí de pequeno porte. Faz sentido. Delicatessen, talvez na tua região tem Delicatessen, que é um excelente ponto de venda para ficar com produtos artesanais. Ele já é muito mais propício ficar com o teu produto, porque a Delicatessen ele quer ter produtos diferentes lá. Então é muito mais fácil para você. Só que, de novo, de pequeno porte. Hoje a gente tem expositor de 2 metros de altura em pontos de venda gigantes. Só que lá atrás, se eu já saísse oferecendo meu expositor, primeiro que eu nem tinha. Se eu já saísse oferecendo meu display expositor para o ponto de venda de grande porte, ele vai falar, pô, quem que é tu, cara? Quem que é tua marca? Claro que ele não vai falar assim, mas ele pensa, quem que é tu? Quem que é tua marca? Tu vende aonde? O que é tua marca? Ele pensa isso.
E aí, esse de pequeno porte que tu conquistou, seja 5, seja 10, ele vai servir de apoio para você conquistar novos. É uma escadinha. A gente também não pula do pequeno para o grande. A gente pula do pequeno para o médio. E aí, quando você chega no médio, você apresenta a prova dos 5, dos 10 pontos de venda de pequeno porte. Jordano, eu vendi para uma cantina de faculdade, cara. Pô, isso é uma prova para mim? É uma prova. É uma prova. Você conquistou uma cantina de faculdade. Até ontem, de repente, você não tinha ponto de venda nenhum. A cantina também é um excelente ponto de venda para quem, de repente, faz salgados congelados, tá? Um excelente ponto de venda para quem faz salgados congelados aí, de repente aqueles salgados de forno. Cara, tu tem um, um peixe na mão aí que tu não pode desperdiçar, não. Ah, mas ele já tem outra marca, Jordano. Mostra os diferenciais da tua. Apresenta isso com clareza para ele. Tá? Começa sempre com de pequeno porte. Gente, encerrado por hoje. O que é delicatessen? Delicatessen é um tipo de ponto de venda aí que ele é um pouco mais, como é que eu vou te explicar? Um pouco mais gourmet, um pouco mais VIP. É um ponto de venda que tem produtos diferentes, tem queijos diferentes, trabalha com vinhos diferentes. Não, por isso que eu falei, talvez na tua região não tenha esse tipo de ponto de venda, tá? Mas ele existe e tem sim espalhado em vários aí. Então, aquele ponto de venda que trabalha com vinhos diferentes, tá? Uns queijos específicos, é uma delicatessen. Então, a delicatessen ela é um ponto de venda muito propício a ficar com o teu produto artesanal. Por quê? Porque ele gosta de pegar produtos diferentes. E o teu produto artesanal é um produto diferente do mercado. Tá? Então, é um excelente ponto de venda para você começar. Se tiver na tua região, já olha nela, todo esse olhar que eu estou te falando aqui, para ontem, beleza? Gente, vamos ver quem tá aqui comigo. Amor Congeladinho, Selma, Ludmila Improta, Camila Santos, Fabiana Lima, Aline Bescrovani Pereira, Biofonte, Cida Gonçalves, caixas cartonadas personalizadas. Gente, uma boa noite para vocês. Deu para ficar claro aqui o nosso tema de hoje? Ponto de venda mais fáceis de você iniciar, de você começar a dar esse primeiro passo amanhã. Amanhã eu quero receber um direct teu. Jordano, caraca, cara, eu comecei com de pequeno porte, era isso que eu precisava. Agora tá indo, agora foi. Eu não tinha nenhum ponto de venda, agora eu consegui o de pequeno porte, eu já quero o próximo. É isso que eu gosto. Fala para mim. Clica no coraçãozinho aqui, escreve aqui se já fez sentido para você essa live, porque eu gosto dessa participação de vocês. Camila botou. Mila. Camila sim. Mila. Boa noite, amor congeladinho, obrigado, entendo. Show de bola, gente. Ludmila, ótima noite. Boa noite para vocês também, gente. Obrigado você que ficou comigo até aqui. Me aguentou falar esse tempo todo aí, mas sabe que eu sempre tô trazendo conteúdo com você, muito conteúdo bom aí com vocês, tá bom? Para você crescer com os pontos de venda e parar com esse modelo de vender com encomendas aí, te dá muito trabalho, ficar atendendo um cliente por vez no WhatsApp, não conseguir crescer tanto. Por que, Jordano, tu tá falando isso tudo? Porque eu passei por isso também, tá? E logo assim no início eu encerrei esse ciclo de encomendas e aprendi esse universo dos pontos de venda. Eu quero que isso aconteça com você em grande escala. Beleza? Gostei muito. Boa noite. Já tem um ponto de venda. Ótimo aí, ó. Já tem gente com ponto de venda assistindo aí. Gente, uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima quinta-feira, 19 horas também. Estarei aqui ao vivo trazendo um outro tema para vocês. Tchau, tchau.